aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7h06 da manhã do dia 30 de setembro de 2025. É isso aí, queridos. Estamos chegando ao final do mês de setembro e Deus até aqui tem nos ajudado. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma jornada se cumprindo, graças à misericórdia desse Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renova-se a cada manhã. E você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã, através da nossa rádio Conexão Viva, também agora passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, também a página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí e também, logo em seguida, o canal Conectado ao Sagrado. Portanto, neste dia, Deus abençoe, graça e paz. E vamos falar com esse Deus glorioso, esse Deus criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Senhor Deus Santo, vivo poderoso, Deus criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, ó Pai, obrigado pela vida, obrigado, ó Deus, pela noite de descanso que o Senhor nos deu, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela proteção, pela direção, ó Deus, e obrigado pela sua infinita misericórdia. Em tuas mãos eu coloco a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, e que também nesta manhã seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o Teu servo faz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus. E nessa manhã, eu quero falar sobre a doença de Ezequias. O texto que eu quero ler está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 7, que diz assim o texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 7, que diz: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. E disse mais Isaías: Toma uma pasta de figo. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. Muito bem. Imagina esta cena que nós lemos, né? Um rei, um homem de destaque, uma vida repleta, cheia de realizações, mas de repente uma notícia que abala a sua vida, a sua alma, a sua família. Ele está gravemente doente, uma doença para a morte. Ezequias, rei de Judá, ele encontra-se diante de uma crise de vida ou morte. Sua esperança, suas forças, tudo parece
escorrer por dentro dos seus dedos, fora do controle. Agora, como é que ele reage? Qual foi a reação dele? Onde ele volta o seu coração? E o que podemos aprender com essa história que transcende o tempo? Isso aqui foi antes de Cristo, essa narrativa. Aproximadamente 700 anos ali antes de 600, 700 anos, 600 anos, 500 anos antes de Cristo, né? Que isso aconteceu. Então, meu Deus do céu, sabe? Então, Ezequias traz uma história muito grande para nós, um contexto muito abençoado. E quando nós olhamos para o contexto histórico, Ezequias foi o 13º rei de Judá e governou aproximadamente em 715, 686 a.C., num período de turbulência política. Ele foi um rei que buscou reformar o povo, restaurar o templo e confiar na fidelidade de Deus diante dos inimigos poderosos, como os assírios. O texto nos fala que Deus ia livrar ele, a sua família, a cidade, o seu trono dos assírios. Então a sua história, a história do rei Ezequias, é marcada por momentos de fé e de crise. E seu episódio de doença ocorre em momento de grande ameaça externa e também interna. Então a narrativa aqui do segundo livro de Reis, capítulo 20, revela não apenas uma crise de saúde, mas também uma crise de fé e esperança, onde Deus se revela como Deus que ouve e atende às orações sinceras. Deus atende às orações sinceras. Então, existe uma discussão teológica, quando eu falo discussão, de discutir, né, de bate-papo. Esse texto aqui, nessa discussão teológica, ela nos confronta com a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Sabemos que Jesus, Apocalipse 1,18, ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. A enfermidade de Ezequias mostra que, apesar de toda a sua liderança e fé, ele ainda é mortal e depende da misericórdia divina. Todos nós somos mortais e dependemos da misericórdia divina. Independente do poder ou dinheiro que você tenha, você é mortal. Um dia a conta chega. Agora aqui o que fez a diferença foi a oração de Ezequias. E a oração de Ezequias revela a possibilidade de recuperação através do arrependimento, através da confiança e através da intercessão. Além disso, o episódio destaca a misericórdia de Deus, que responde à oração sincera, e ele concedeu prolongamento à vida, reafirmando que Deus é misericordioso e que a sua graça é maior que nossas limitações humanas. Sabe? Então Deus, ele é tremendo porque ele é Deus. Então quando nós pegamos o texto ali, no versículo 1 que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu gravemente e estava perto da morte, orou ao Senhor e ele lhe falou e deu-lhe um sinal. Então esse adoeceu gravemente, a palavra hebraica aqui é oli, que significa e que indica uma doença séria, uma enfermidade terminal. Pelo texto diz chagas, poderia ser um câncer que estava comendo ele de dentro para fora. E quando desperto da morte, a palavra hebraica é mauet. E mauet significa, reforça a ideia de uma condição terminal, ou seja, uma crise de vida ou morte. Os dias estavam findos. Versículo 2 e 3, quando nós lemos, que diz que então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te agora de que tenho andado diante de ti com fidelidade e com retidão de coração, e que tenho feito o que é reto aos teus olhos. Então a oração aqui de Ezequias é uma expressão de arrependimento sincero e de dependência total de Deus. E quando diz assim, virar o rosto para a parede, indica atitude de humilhação, de privacidade na oração, que era comum na cultura hebraica. Orar em silêncio,
para que Deus ouça, como a palavra diz, que Deus ouve em silêncio. Não era aquela oração de gritos para mostrar que está orando, nada disso. Porque o Pai ouve em silêncio. E no versículo 4 ao 6, que diz assim: antes que Ezequias tivesse acabado de orar, a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei 15 anos à tua vida. E esse antes que acabasse de orar, nos mostra a rapidez com que Deus responde às orações sinceras. Olha só, Deus é onisciente, é onipresente, onipotente. Deus sabia quem era Ezequias. Deus sabia o que ele estava pedindo. Deus sabia o que ele iria pedir também. Então, antes que ele acabasse de orar, então aqui mostra a rapidez com que Deus responde às orações sinceras. E durante a oração, a Bíblia diz que Deus, quando fala com Isaías, diz: acrescentarei 15 anos. Isso aqui é uma graça imerecida. Demonstra o poder de Deus de renovar a vida, ou devolver a vida. E o texto ainda diz: vi as tuas lágrimas. Deus percebe a tua dor. Deus sabe onde está doendo. A sinceridade do coração de Ezequias fez toda a diferença no momento da oração. E no versículo 7 diz: então Isaías disse: faça-se uma pasta de figos e ela o recomendará ao rei de Judá. Sabe? E no texto diz assim, né? E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos e a tomaram e a puseram sobre as chagas e ele sarou. Aqui é um uso de um remédio tradicional, indicando que a intervenção divina inclui recursos humanos e naturais. Eu posso falar de tudo isso porque eu tive câncer, eu fiz quimioterapia. E Deus usou os médicos e os recursos naturais, né, pela sua infinita misericórdia, para me trazer a vida. Por isso que eu estou aqui. Sabe? Quando eu comecei a fazer a quimioterapia, eu lembro que o médico me deu, acho que foi 5% de chance. Deus não precisa de chance humana nenhuma para fazer o milagre. Por isso que é milagre. Mas ele falou: olha, esse medicamento, seu Dimas, que o senhor vai tomar, falou para mim e para minha esposa Rosana, ele não foi aprovado ainda pela Anvisa. Mas o plano de saúde cobre. É um produto holandês, mas que tem uma eficácia, no seu caso, é o melhor que nós temos. Eu tive nódulo no pulmão, no estômago, no intestino e minha medula parou de funcionar. Ele falou: o melhor que nós temos é esse aqui. Então o senhor tem 5% de chance de sobreviver. Eu falei: amém. Se eu tivesse 0%, Deus ia me devolver a vida também. Ou se não, eu estaria com ele na glória, sabe? Então aqui, a palavra-chave aqui é Neimar, que significa conforto e misericórdia. Ou seja, Deus demonstra misericórdia ao responder a oração de Ezequias. Tem outra palavra hebraica aqui também que aparece, que é o Hazak, que significa fortalecer. Deus fortalece, Deus fortaleceu Ezequias, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E uma curiosidade nesse texto é a palavra sinal em hebraico, que é ot. Indica um sinal de confirmação da promessa de Deus. Então aqui Deus dá um sinal de que a promessa será cumprida, reforçando a confiança na fidelidade divina. Confiança na fidelidade de Deus. Precisamos confiar na fidelidade de Deus. E em Isaías capítulo 38, versículo 1 6, traz uma narrativa paralela de 2 Reis 20, onde Isaías também anuncia a morte de Ezequias, mas posteriormente Deus o restaura após uma oração, após a oração. No Salmo 30, versículo 2 diz assim: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Aqui mostra a conexão entre a oração e a cura, entre a oração e o milagre, entre a fé que leva à oração e a oração que traz a cura, que traz o milagre.
Em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E Jesus diz: tudo que pedides em oração crendo recebereis, tudo que pedides ao Pai em meu nome recebereis. Um coração sincero Deus se agrada, de uma oração sincera Deus se agrada. E se nós olharmos para a história, a reforma de Ezequias, né? Então a sua dedicação à recuperação do templo, a remoção dos ídolos, mostra um rei que buscou sinceramente a Deus. Então a sua oração e arrependimento ilustram que o coração contrito é ouvido por Deus. Sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado e coração compungido. Eis aqui um exemplo. Coração contrito, espírito quebrantado, coração compungido, quebrantado também. E se nós olharmos para o rei Ezequias na história, alguns estudiosos sugerem que sua longa vida permitiu que ele testemunhasse a vitória sobre os inimigos e também um fortalecimento espiritual de Judá. E o interessante é que tudo isso aqui aponta para Cristo. Ezequias, como um rei justo, aponta para o Rei dos Reis, Jesus, o Cristo ungido Messias, que também enfrentou a morte e foi ressuscitado pelo poder de Deus. A oração de Ezequias prefigura a oração de Jesus no Getsêmani, onde ele busca a vontade do Pai, mesmo diante da morte iminente. Então a misericórdia de Deus demonstrada, a oração de Ezequias, é uma antecipação da misericórdia de Cristo na cruz, onde a vida eterna é oferecida a todos que nele crê. E Jesus diz: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Por que viverá? Porque Jesus tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Apocalipse 18, ele tem um controle. Ele tem um controle da vida e da morte. E como nós podemos aplicar, pastor Dimas, isso aqui no dia a dia? Primeiro ponto, dependência de Deus. Assim como Ezequias, devemos aprender a buscar a Deus em oração sincera e humilhada, reconhecendo nossa dependência total de Deus. Segundo ponto, confiança na misericórdia divina. Independentemente da crise, Deus ouve nossas orações e responde com misericórdia e graça. Terceiro ponto, viver com retidão. Uma vida de fidelidade a Deus não garante a ausência de problemas, mas garante que estamos sob sua misericórdia. Quarto e último ponto de aplicação prática, o poder da oração. Nunca subestime o poder de uma oração fervorosa, sincera, porque do coração sincero Deus se agrada. Sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado e coração compungido. Deus é um Deus que ouve e responde, porque Ele é Deus. Amém, queridos? Então eu quero concluir nessa manhã dizendo que, assim como Ezequias, nós somos chamados a nos voltar a Deus em oração, especialmente nos momentos de crise. A nossa vida, nossos sonhos e nossa esperança dependem da misericórdia de Deus, do Senhor. Ele é o Deus que ouve, que responde e que prolonga a nossa vida física e espiritualmente. Então que possamos estar como criatura nas mãos do Criador, porque o Deus Criador é o Deus que possibilita a realização dos nossos sonhos, a realização dos nossos projetos. Amém, queridos? Então que Deus nos abençoe, nos dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você que está conosco,